Hello, everybody! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de coisas que vocês não devem estar falando ou da forma que se falaria no Brasil. Porque às vezes ela é considerada assim rude, porque às vezes existem diferenças culturais. Então, apesar de ser aceitável você falar de certa forma, usar algumas palavras em português, em inglês já pode não ser a mesma coisa. A primeira palavrinha que eu queria te dar é teacher. Quando você vai chamar a professora, o professor, tal, né? No Brasil a gente tem muito costume de fazer isso, e nas aulas de inglês a gente permite, no Brasil, falar teacher, mas em lugares que se fala inglês isso não é comum. Na verdade, é até um pouquinho de falta de respeito. Geralmente quem dá aula são pessoas que têm mestrado, doutorado, então geralmente você chama esses profissionais de professor, né? Agora, se eles não forem professores mesmo, né, de doutorado, então você fala Mr. para senhor, ou Mrs. para senhora, ou Miss se for uma pessoa que não é casada. E aí o sobrenome. Então assim, Mrs. Parker, ok, gente? E aí, falando de títulos, quando você vai chamar uma pessoa, um senhor, no Brasil, quando a gente não conhece a pessoa, a gente costuma falar senhor. Então, quando a gente vem aqui, a gente transfere, né, diretamente do português a forma polida de se falar e a gente fala Mr. Mas aqui não pega bem, por incrível que pareça. Não é em todas as ocasiões. Se você chega para a pessoa e você sabe o sobrenome da pessoa, ou você está falando no alto-falante, como é muito comum no aeroporto, Sr. John Smith, Mr. John Smith. Mas se você chamar assim, senhor, não dá bem isso em inglês. Se você falar só Mr., aí já fica no sentido pejorativo. Alguns pais acabam chamando as crianças de senhor e senhora para chamar a atenção. Você fala assim, Johnny, olha o que você fez. Então ficaria assim, Mister, what did you do? Ok? Quando você for pedir alguma coisa, e geralmente no restaurante, por exemplo, no Brasil a gente pode falar, eu quero uma coca. Não é mesmo? Assim, o garçom tá ali do lado, aí você olha para ele e fala assim, vou querer uma coca. No lugar onde se fala inglês, se você transferir diretamente para o inglês isso, não fica bom. Você fala, I want a coke. Não fica bom, fica assim meio ríspido, sabe? Fica meio rude. Então, o que você quer falar é, eu gostaria de uma coca. Então, você pode falar assim, I would like a coke, please. Ok? Aí resolveu o problema. Da mesma forma, quando você for chamar o garçom, não faça como no Brasil, que é aceitável falar garçom, né? Agora aqui não fale waiter, ok? Que é a tradução de garçom. Não fica legal. Você vai falar com licença, aí você fala assim, excuse me, para chamar a atenção da pessoa. Nos Estados Unidos, o garçom tem o costume de chegar à mesa e dizer o nome. Aí, no caso, você aproveita e chama a pessoa pelo nome, né? Mas ainda assim eu falaria um excuse me, né? Por favor, com licença. O brasileiro tem o costume de falar abraços e beijos, tal, né? Mesmo online, que hoje em dia, né, pessoalmente, não dá mais para abraçar, né? Só virtualmente. Mas não façam isso em inglês, ok? Você tem que ter muita intimidade com alguém e ainda assim as pessoas não são de mandar beijo e abraço. Quando a pessoa tem muita afinidade com alguém, pessoas de família, eles até colocam assim aqueles, né, X, O, xo, xo, xo. O X é beijos e o O é abraço, né? Então ficaria abraços e beijos, mas tem que ter muita intimidade, ok? Senão não usem não. Vocês vão falar assim, até logo, até breve, cuide-se, então vai ficar assim, goodbye, so long, take care,
see you. E a última dica para hoje é que quando vocês estão numa sala de aula, ou não sei, uma reunião, conferência, um seminário, sei lá o que, e aí você quer chamar a atenção, você quer fazer uma pergunta, em português a gente acha mais educado falar, tem uma dúvida. Às vezes é só uma pergunta, mas às vezes você tem uma dúvida mesmo. A gente tem o costume de falar, eu tenho uma dúvida. E isso transferido para o inglês não dá certo. Não dá para você falar I have a doubt, que doubt é dúvida, né? Literalmente. Não pega muito bem, por algum motivo ele tem uma conotação, um sentido meio negativo. Então o que você vai falar é só eu tenho uma pergunta. Então você vai falar assim, I have a question. Ok? Eu ainda falaria, excuse me, I have a question. E é isso, gente. E para mim, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, me mandem os comentários. Estou sempre aberta e à disposição para esclarecer qualquer coisa. Ok, gente? See ya!